Notícias de última hora sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Uma pessoa de interesse estava sob custódia, mas foi liberada. Esse era Kirk, momentos antes de ser assassinado enquanto conversava com universitários diante de centenas de pessoas, algo que já fizera milhares de vezes. Você vai votar na Câmara? Ou sim. Ok, o que ela é? Eu tenho os detalhes da prisão que acabou não acontecendo. Bem-vindos ao Crime Fix Especial. Sou Angela Levy. Ia contar sobre uma prisão no caso do assassinato de Charlie Kirk, mas isso não aconteceu. Uma pessoa de interesse foi detida e interrogada, mas depois foi liberada. Na verdade, esse já é o segundo falso começo do caso em poucas horas. Charlie Kirk, ativista conservador, acordou hoje e foi ao campus da Universidade do Vale de Utah, em Orem, para conversar com estudantes universitários. Kirk adorava fazer isso. Ele era o fundador da Turning Point Estados Unidos da América e já tinha feito isso milhares de vezes antes. Dê uma olhada. Kirk então se sentou sob uma tenda e começou a falar com os estudantes, respondendo perguntas. 20 minutos após o início do evento, por volta de 12h20, no horário das montanhas, alguém da plateia perguntou sobre violência armada. E nesse exato momento, o assassino atirou. Kirk foi atingido no pescoço. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês. É horrível. Esse homem de 31 anos, marido e pai de 2 filhos pequenos, começou a sangrar imediatamente. Os estudantes se abaixaram horrorizados, gritando. Os seguranças de Kirk o levaram às pressas para um SUV na esperança de salvar sua vida. Ele foi levado ao hospital, mas nada pôde ser feito. Um homem foi detido e parecia que um suspeito estava sob custódia imediatamente, mas depois essa pessoa foi liberada. Mais tarde, o diretor do FBI, Kash Patel, tuitou que o responsável pelo tiroteio que matou Charlie Kirk está sob custódia. Obrigada às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Atualizaremos assim que possível. Mas adivinha? As informações de Patel não deram em nada. Mais tarde, Patel tuitou. O suspeito sob custódia foi liberado após um interrogatório pelas autoridades. Nossa investigação continua e continuaremos divulgando informações em nome da transparência. Então a busca pelo atirador continua. Charlie Kirk deixa uma esposa, Erica, e 2 filhos pequenos. No início do ano, Erica Kirk publicou um vídeo no TikTok agradecendo a Charlie por ser sua história de amor. Para discutir esse acontecimento horrível, gostaria de chamar Bob McEwen. Ele é amigo de Charlie Kirk, também é ex-congressista do estado de Ohio e membro do conselho da Turning Point Estados Unidos da América. Bob, antes de tudo, meus pêsames para você, para todos da Turning Point e para a família de Charlie Kirk. Como você está se sentindo ao receber essa notícia de que ele foi assassinado, ele foi morto? Isso mesmo. Ele realmente foi. Ele deu a vida dele. Ele impactou a nação mais do que qualquer um da sua idade. Ele é como o presidente. Não existe outro igual a ele. E é difícil entender onde estamos. Ele era encantador. Ele falava a verdade e não tinha nada a temer. Ele simplesmente ia a um campus universitário, sentava em uma cadeira e compartilhava verdades sobre a vida, liberdade e o direito de buscar a felicidade, além de um compromisso firme com seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele era inflexível e seus inimigos sabiam disso. E iriam atrás dele. Ele tinha segurança, mas não esperávamos que esse dia chegasse. E certamente, para Erica e as crianças, eu sei o quanto estou abalado e angustiado só de pensar em como eles devem estar se sentindo nessas horas horríveis que tivemos que suportar. Você disse que ele tinha segurança? O que, sabe, obviamente era algo bom. Mas ele já tinha sido ameaçado antes? Ele estava preocupado com a própria segurança, especialmente depois do que aconteceu com o presidente Trump e Butler.
Durante a campanha, ele estava nesses locais ao ar livre. Ele já comentou com você sobre preocupações com segurança ou ameaças? A questão é que a verdade supera o erro, e o erro não consegue tolerar a inverdade. Erros podem dialogar entre si e seguir com artigos, debates e conferências. Quando a verdade aparece, todos se voltam contra ela. Eles têm que fazer isso. Só a esquerda queima livros e só a esquerda censura. E assim, ele sabia que sua vida estava sob ameaça regularmente, de verdade. Claro, conversamos sobre isso. Ele nunca podia levar os filhos ao supermercado, nem caminhar sozinho no parque. E Erika aceitou esse compromisso, reconhecendo que preservar isso, a maior esperança da história da humanidade, os Estados Unidos da América, era uma missão nobre e ele estava disposto a fazer esse sacrifício. Mas como você pode ver, foi uma bala, uma pessoa preparada para tirá-lo de cena. E esse assassino, que obviamente era um odiador, precisou silenciar a verdade, porque quando Charlie fazia as pessoas falarem sobre essas coisas e elas começavam a pensar, logicamente, isso causava uma mudança tremenda. Sempre dissemos que não era preciso se preocupar com os jovens até se casarem, terem filhos e conseguirem emprego, pois todos acabariam conservadores. Deixe eles falarem sobre socialismo, comunismo e afins quando jovens. Charlie discordava, dizia, não, vamos fazer isso, conversar agora. E a mudança aconteceu de uma forma que nunca vimos, certamente em toda a nossa vida. O grupo de 18 a 25 anos é o mais conservador. E não é uma responsabilidade pequena o que ele fez em todo o país e começou a se levantar depois de tudo isso. Mentiras que foram contadas sobre a Covid, que você precisava manter uma certa distância, que não podia estar presente no funeral dos seus pais e todas essas coisas que os jovens começaram a questionar. O que é isso? Quando questionaram, ele estava com a verdade, que prevaleceu. Por isso, tiveram que tirá-lo. Onde você estava ao saber que ele foi baleado? Bem, eu estava na minha mesa e recebi uma ligação do chefe de gabinete dele, que mencionou que ele tinha acabado de ser baleado, que foi no pescoço, e ele não tinha certeza. Eles não tinham outras informações, e foi cerca de 15 a 20 minutos depois disso que saiu na notícia que ele tinha sido atingido por disparos. Oramos esperançosos por sua sobrevivência, pois, repito, não há dois como ele. Ninguém pode ocupar seu lugar. Mas mesmo assim, estou entrando em contato com a equipe. Vidas foram totalmente transformadas, que era o objetivo. E tudo o que podemos fazer é pensar no que o presidente passou, e eles também tentaram alcançá-lo 2 vezes. E claro, vamos ver quem é o responsável por isso. Nossa nação foi abençoada pelo serviço dele e pelo compromisso dele com a retidão, como nosso John Adams disse sobre nossa Constituição. Ela foi feita para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para o governo de qualquer outro povo. E assim, quando o compromisso dele e o nosso compromisso de preservar a vida, há aqueles que isso simplesmente desperta um ódio tão grande que infelizmente experimentamos isso hoje. Isso é claramente um assassinato político. Quero dizer, não há dúvidas quanto a isso. Ele estava em um evento que ele já havia organizado centenas, se não milhares de vezes em campi universitários, e alguém ficou à espera para tirar a vida dele. Você acha que haverá acusações federais por isso? Eu acho que possivelmente sim, justamente por causa da natureza política disso. Bem, isso é animador, que nós temos um departamento de justiça que está interessado em justiça. Embora isso não fosse tão crítico em Utah, onde há bom senso em lugares como Nova York, ou a ideia de não poder encarcerar pessoas na Carolina do Norte, foi o motivo daquela facada. Temos a mesma coisa na Califórnia, onde você não prende as pessoas, eles têm o que chamam de fiança sem dinheiro. Fiança sem dinheiro significa que não há fiança. É como quando você rouba um carro, você pode dizer que foi uma compra sem dinheiro. Então essas pessoas podem andar livremente. Mas em Utah, acho que eles teriam feito um bom trabalho. Mas mesmo assim, felizmente, temos um departamento de justiça, sob o nosso presidente atual, que vai
garantir que a justiça seja feita. E por isso, ele está sendo processado sob a lei federal e, de acordo com a lei federal, também existe a pena de morte, como as escrituras determinam. Você fez o brinde no casamento do Charlie Kirk. Quero dizer, você era muito próxima dele. Você era uma membro do conselho da Turning Point Estados Unidos da América? Quero dizer, você o conhece há muito tempo. Quero dizer, só me fale sobre esse relacionamento. Bem, eu repito, não existem duas pessoas como ele. Ele era aprendiz em tempo integral e dedicava 2 horas diárias aos estudos. Ele sempre iniciava o dia com exercícios e leitura das escrituras. Ele se dedicava à educação em Hillsdale, ou onde estivesse, lendo um livro por 2 horas diárias. Ele comandava uma organização de $100 milhões com mais de 1.000 funcionários na última eleição. Muita gente diz que faz muitas coisas, mas ele realmente fez. E como resultado, eu me lembro que, como você sabe, sob o último presidente, houve esse esforço para prender qualquer pessoa que fosse conservadora. E estávamos jantando uma vez. Minha esposa perguntou se havia alguém na mesa que não tivesse recebido uma visita do FBI batendo à sua porta. Todos são pessoas com nomes que você reconheceria. Lembro quando o FBI bateu na minha porta. O propósito disso é que sempre custa 6 dígitos ou mais só para responder a eles. Não que você tenha feito algo errado. Nós só queremos conversar. E eu me lembro da primeira vez que eles vieram à nossa porta sob o último Departamento de Justiça, que era tão corrupto. E eu me lembro que Charlie disse: "Bob, estou com você. Estou do seu lado." Ele era um amigo de verdade. Eu pensei: olha esse rapazinho, mais novo que meus filhos. E ele era tão firme e tão forte. E o presidente dos Estados Unidos, na verdade, uma nação inteira confiava nele por sua força. E você está vendo a reação em todo o país. E a dificuldade é que os jovens, como você sabe, todos nós que fomos à escola, sabemos que, se você fosse conservador, estaria profundamente em minoria. Esse era o caso até cerca de 18 ou 20 meses atrás, quando começou a mudar. Agora, ao aparecer, vemos que há 2 anos foi o ponto de virada, quando tentávamos agendá-lo em um local à esquerda. As universidades tornavam impossível falar, e se ele fosse atacado, eles não interferiam, não o protegiam quando eram vaiados e todas as coisas que a esquerda faz com a verdade, porque a verdade supera o erro. E por isso, eles precisam calá-lo, precisam silenciá-los, precisam impedi-los, afastar as pessoas. Mas há cerca de 18 meses, tudo isso começou a se tornar tão avassalador que os jovens começaram a aparecer em tal número que eles não conseguiam mais fazer isso. Como você viu hoje, havia mais de 3.000 jovens até onde se podia enxergar. E a dificuldade naquele local era que o som não era forte o suficiente para todas as pessoas que estavam lá. E está acontecendo uma mudança em nosso país. Isso aparece no aspecto religioso e espiritual, especialmente nas igrejas católicas, mas muitas outras estão crescendo. As vendas de Bíblias este ano aumentaram 22% em relação ao ano passado. Os jovens estão voltando para a fé e para a fé em seu país. E ele teve um papel importante nisso. Se isso for questionado, você pode perguntar a qualquer jovem em qualquer campus. E eles podem dizer: sim, eu achava que estava sozinho há alguns anos. Agora vejo, pelo que Charlie disse e fez, que não estava sozinho. As pessoas apareceram. E isso é o que é tão encorajador sobre a América. É tão empolgante. Estou mais otimista sobre o nosso país do que jamais estive em toda a minha vida. E é por isso que os haters estão tão assustados, porque eles veem a América sendo restaurada às suas raízes. E ele deu a vida por essa causa. Bob, você mencionou antes a esposa do Charlie Kirk, Erica, uma mulher linda. Ele tem esses filhos lindos. Não consigo imaginar o que ela passa hoje à noite. Bem, ela é uma mulher excepcional, realmente excepcional. Eles fizeram grandes esforços para alcançar os jovens. Minhas 2 netas acabaram de ir à conferência em julho, no Texas, onde jovens mulheres bem-sucedidas subiram ao palco
e falaram sobre pureza antes do casamento e os privilégios de ser esposa, mãe, ter filhos e todas as coisas que trazem felicidade genuína, que, claro, a esquerda diminui. E eu penso na Érica. Ela era inteligente e talentosa. E quando ela estava sendo entrevistada para um emprego na Turning Point, foi uma circunstância muito benéfica para Charlie, porque era um cargo alto. E eles saíram e por mais de 2 horas ele fez perguntas básicas. Qual é a sua opinião sobre isso? E o que você acha daquilo? No final ela disse, bem, o que você acha? E ele disse, deixe-me te dizer, eu não vou te contratar, mas com a sua permissão eu gostaria de sair com você. Ela voltou e todos, incluindo amigas e mãe, perguntaram, como foi? Ela apenas coçou a cabeça. Ela disse, eu não sei. Mas eles se apaixonaram profundamente. Eles são apenas 2 pessoas maravilhosamente, excepcionalmente maduras, cidadãos americanos. Ela vai à igreja todo dia para comungar. E é uma tragédia que devemos lembrar. Lembre-se dela em oração e apoie-a para que tenha esses bebês e agora esteja sozinha. Não consigo imaginar. Meu coração está com ela, independente da posição política. Isso é uma tragédia e é horrível. Isso não deveria ter acontecido. Bob McEwen, obrigada por participar. Agradeço o seu tempo. Obrigado por se importar. No momento da gravação, a segunda pessoa de interesse interrogada e detida já foi liberada. Então a busca pelo atirador continua. Charlie Kirk tinha apenas 31 anos. Seguiremos acompanhando e atualizando você sobre os desdobramentos. Eu sou Angela Levy. Obrigada por acompanhar o Crime Fix. Até a próxima.